Este comentário é muito importante e muito revelador porque mostra um engano muito habitual em Portugal sobre o galego. A ideia que este comentário transmite, que foi um comentário feito a um vídeo sobre o galego, em que eu dizia que o galego está a ser cada vez menos falado, a ideia que este comentário transmite é muito comum. Os portugueses iam à Galiza e até a certa altura ouviam falar aquilo que todos chamavam espanhol, viam tudo escrito em espanhol, não viam ali outra língua, não ouviam outra língua, não estávamos habituados a ouvir outra língua, e de repente, a partir dos anos 80, começamos a ouvir falar do galego, os nomes das ruas estão em galego, aparece muita coisa escrita em galego, parece que o galego é uma invenção, é uma coisa recente, que as coisas mudaram em direção ao galego. E por isso, quando eu digo que o galego é cada vez menos falado, parece fazer pouco sentido aquilo que eu digo. E, no entanto, é verdade, o galego é cada vez menos falado. A Galiza vivia uma situação diglóssica, ou seja, uma situação em que tínhamos duas línguas, mas em situações diferentes. No dia-a-dia, a conversar entre amigos, entre familiares, entre colegas, a língua utilizada era o galego. No entanto, na escrita, na televisão, na rádio, nas placas da estrada, estava tudo em espanhol, em castelhano. E isto levava a que o galego fosse, para quem vinha de fora, invisível. Nós não reconhecíamos, não víamos o galego, só víamos tudo em espanhol e, ainda por cima, a Espanha e Portugal transmitiam a imagem de um país, uma língua. Por isso, não havia ali nada de misterioso. Tudo estava em espanhol, estávamos em Espanha. A partir dos anos 80, o galego torna-se oficial. O galego passa a ser ensinado nas escolas, ao lado do castelhano. As terras passam a ter nomes galegos. Não são nomes novos, são nomes antigos que foram recuperados depois de uma época em que tinham nomes em castelhano, que não era a língua que se usava na Idade Média naquela zona. Por isso foram nomes recuperados. O galego passa a ter muita visibilidade. Passa a ser uma língua oficial, visível, com estatuto institucional. E por isso passou a ser vista pelos portugueses que iam à Galiza e que estavam um pouco mais atentos. No entanto, na prática, no dia-a-dia, na utilização das pessoas, começou a diminuir o seu uso, por irónico que pareça. Até há uns 50 anos, quase toda a população da Galiza conversava em galego no dia-a-dia. Hoje será aproximadamente metade da população da Galiza que conversa em galego. Nós podemos até ver gráficos, e há muitos dados sobre isto, gráficos que mostram que são as gerações mais velhas que mais falam em galego. Isto mostra que o galego era mais usado anteriormente. E só mais uma nota final, muitos galegos por vezes dizem que não percebem como é que os portugueses não sabem mais sobre o galego. Eu devo dizer que Espanha propalou durante muito tempo a imagem de um país, uma língua, que o espanhol era a língua verdadeira de Espanha. Isto foi transmitido durante décadas e décadas e de forma muito intensa. Por isso é normal que muitas gerações de portugueses tenham aprendido isto sobre Espanha e que seja agora um pouco difícil quebrar este molde monolingue sobre o país vizinho. No entanto, é o que temos feito. Os portugueses estão hoje muito mais informados sobre as línguas do reino vizinho do que há alguns anos.